E aí, pessoal, vamos lá, né? Nosso terceiro exercício do nosso mini curso, nós chamamos ele de temperatura média. Eu vou abrir aqui a tela, tá? E o que é essa temperatura média? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui 6 temperaturas, vamos simular que uma máquina ela tem 6 sensores de temperatura. E ela precisa de uma temperatura média para injetar mais vapor ou tirar o vapor e manter esse aquecimento numa temperatura que nós vamos desejar, tá? Vamos vir aqui na nossa tela, ó, em Toolbox, vamos pegar aqui ó, em Elementos, pegar esse I/O Field aqui, ó, tá? E vamos configurar ele. Clica aqui nele, ó, Propriedades. Aqui em Aparência, ó, Background, eu vou deixar branco mesmo. Aqui, ó, Border. Vamos deixar uma borda bem fininha aqui, deixar a borda da cor preta, tá? Como eu disse, você faz da maneira que você quiser, tá bom? Não é obrigado você fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, tá bom? É só questão como é que eu posso dizer? De layout, de gosto, né? E aqui a unidade, eu posso colocar aqui ó, graus Celsius, tá? Deixa, como é que você fez isso? Me ensina aí esse macete, tá? É um macetezinho, é umas teclas de atalho do Windows que você clica Alt, segura Alt, aperta 167 e ele gera o símbolo de graus, né? Alt 167, tá? Olha lá, ó, já apareceu aqui graus Celsius, tá? Aqui em texto, unidade. Aqui em texto formato, eu vou centralizar o texto, ó. Centered, tá? Centralizado. E aqui em General, depois a gente vai ajustar isso aqui, tá bom, pessoal? Então vamos só pegar aqui, ó. Coloca ele por aqui. Eu vou pegar aqui no meu bit do sistema, eu vou pegar esse retângulo aqui só para deixar mais visualmente legal. Aqui, ó, ele ficou na frente. Clica com o direito, ordem, send to back. Estou enviando para trás, tá? E vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui, ó, depois a gente vai organizar o layout. Já vamos pegar um texto aqui, vou pegar esse texto, ó, Ctrl C, Ctrl V. Logicamente, vou diminuir aqui a fonte, tá muito grande, né? Vou pôr aqui, acho que 12 tá bom. Eu vou colocar aqui temperatura das zonas, tá? Aqui nós teremos 6 zonas. E aqui vamos colocar a temperatura média, tá? Só um detalhe, pessoal. Se eu clicar aqui ó, em General, ele está dizendo para mim, esse aqui é Input ou Output. Nós vamos imputar, né? Nós vamos digitar o valor. Aqui vai ser Input, tá? Esse aqui vai ser Output, que é o CLP que vai me dar. Aqui ó, eu vou retornar, tá? Aqui a gente vai simular o valor da temperatura. Lógico que nós não temos sensores de temperatura, não temos como fazer essa simulação, tá? Vai ser só para a gente aprender a fazer um cálculozinho aqui, tá? Esse aqui, o output, eu vou colocar o background color, então um verdezinho aqui para mudar, tá? E aqui eu vou botar temperatura média, tá bom? Depois a gente vem e organiza isso aqui, tá? Por enquanto vamos deixar assim. Vou salvar. Vou vir aqui, ó, no meu Program Blocks, adicionar um novo grupo, chamar ele de 04, temperatura média. Tá bom, pessoal? E aqui, ó, eu vou adicionar um novo bloco do tipo FC, chamado... Deixa eu só olhar um detalhe aqui, pessoal. Só um minutinho aqui. 02, 01. Aqui, ó, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar 00, tá? Principal. Aqui eu vou colocar 01. Só é questão de organização, tá, gente? Não é nada de que vai interferir em muita coisa. Por que você fez isso, Leste? Para que fique igual aqui, ó. 1 com 1 com 1 é a pasta 2 com 2 com 2, só questão de organização, tá? E a pasta 3 vamos colocar 3, tá? Só como eu disse, questão de organização mesmo, tá bom, pessoal? Aqui eu vou chamar de 03, que é o nosso exercício 3, tá?
Olha lá, ó, do tipo function ladder, tá? Deu um OK e criei, tá? Sempre lembrar de vir aqui no meu B1 e chamar ele. Então chamei, ele vai funcionar. Eu vou criar outro bloco, tá? Ó, do tipo FB. Layers, esse é novo para mim, tá? Então vamos lá, vamos criar um FB, tá? Ó, um FB do tipo ladder e eu criei ele aqui, tá bom, pessoal? Ó, criei ele, tá? E aqui vamos botar um textozinho, né? Tá? E aqui no nosso FB, agora eu estou no nosso FB. E nós vamos criar nosso próprio bloco padrão de média, tá? Eu vou botar aqui, ó, temperatura zona 1, do tipo inteiro, tá? Vai ser um pin de entrada do nosso bloco. Vou botar um comentário aqui, ó. E o que eu vou fazer agora, pessoal, eu vou esticar aqui, ó, para vocês verem melhor, tá? E o que eu vou fazer agora é criar até a zona 6, tá? E vocês façam aí também. Só vou dar Ctrl C, Ctrl V e vou mudando o final aqui e aqui também no comentário, colocando zona 2, 3, 4 até a 6, tá? Olha lá, pessoal. Output aqui eu vou botar a temperatura média, tá? Então, pessoal, criamos 6 entradas, né? Chamamos cada uma de temperatura. E temperatura média aqui será a saída. Porém, não é booleana, logicamente, né? Tem que ser inteira também. Tem que ser um valor inteiro. Então, temos 6 zonas para medir a temperatura e vamos ter uma temperatura média, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos colocar aqui, tá? Cálculo da temperatura média. Tá bom, pessoal? Lerison, quantas formas tem de eu fazer isso aqui? Existem diversas maneiras, tá? Eu vou fazer da maneira que eu acho mais simples, mais fácil, tá? Eu vou usar esse bloco aqui, calculate, aqui, ó, dentro de math functions, ou seja, funções matemáticas. Eu vou pegar o calculate aqui, tá? Já vou dizer que ele é inteiro aqui e já na saída aqui eu já vou botar a temperatura média, tá bom, pessoal? Olha lá, ó, temperatura média, tá? Aqui eu vou ter quantos pinos? São 6, tá, pessoal? São 6. Na verdade, pessoal, vamos colocar aqui a variável do tipo real, tá? E eu já vou explicar por quê. Porque eu quero com casa decimal, para ficar mais preciso. Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, e dar um Ctrl V, tá? Vamos chamar ela de real, tá bom, pessoal? Real, tá? E aqui no bloco eu também preciso que ela seja real, tá? Só fiz trocar aqui o tipo de dado para real, tá bom, pessoal? Aqui não é inteiro, aqui vai ser real, tá? E aqui, ó, Lex, por que você botou 7 em vez de colocar 6? Eu vou explicar a vocês por quê. Eu vou linkar aqui as temperaturas das 6 zonas, tá? Vocês façam aí também, vamos lá. Só botar aqui da zona 1 até a zona 6. Eu vou deixar esse pino 7 aqui vazio por enquanto, olha só. Qual é a minha fórmula? Abro parênteses, IN1, né, que é o pino aqui, pessoal, ó. IN1 mais IN2 mais até o IN6, né? IN3 mais IN4
Vocês concordam comigo que a média é a soma dos valores dividido pela quantidade de amostras? Então eu vou dividir por 6. Olha que interessante. Eu vou botar aqui, ó, dividido por 6. Olha o que é que ele falou. Apenas instruções de entrada são permitidas nos operandos. Tags, ó, ou constantes, olha lá, ó, não são permitidas. Por isso que eu criei o IN7. Então eu vou dividir por IN7, tá, pessoal? E agora ele deixou, olha lá, a fórmula está certa. Mas quem é IN7? IN7 vai ser 6.0, que é justamente a quantidade de amostras. Ou seja, eu vou somar todas elas aqui e dentro da minha fórmula eu vou dividir por IN7. Ele vai somar aqui, tá? Todos eles e dividir por IN7 e o resultado vai ser a média, tá bom? E o que é que a gente vai fazer com essa média, tá? A gente vai ler ela na IHM e a gente poderia fazer uma lógica para tipo assim, se a temperatura tiver de 0 a 50 graus, por exemplo, a gente abre 25% de uma válvula. Se tiver de 50 graus a 100, abre 50%. De 100 a 125, abre 75%. De 125 a 170 graus, a gente poderia criar umas faixas para que essa temperatura média ela abra ou feche uma válvula proporcional ou alguma coisa desse tipo, tá? Mas a função do exercício aqui é a gente criar um bloco padrão nosso e fazer uma média, tá? Então, olha que interessante. Eu vou botar aqui a chamada do bloco FB para cálculo de média, tá? E olha lá, eu vou pegar o meu FB e vou jogar para cá, olha que interessante. Ó, ele já vai botar um DB, ó. Leite, por que ele fez isso? Porque todo FB ele precisa necessariamente de um data bloco vinculado a ele, todo DB, tá? Eu coloquei aqui 0,3 dB temperatura média, vou dar um OK, tá? Olha só, nosso bloco padrão tá aqui, gente, olha que top. Leriston, e agora? Eu preciso criar outro data bloco? Eu preciso criar mais tags para botar aqui? Não. Eu simplesmente já tenho meu data block aqui, ó. Lembrando de clicar com o direito aqui, ó, propriedades e desmarcar essa opção aqui, ó, Optimize Block Access, tá? Eita, Alexandre, ele ficou vermelho. O que foi que houve? Eu alterei a instância interna dele, então eu preciso dar aqui, ó, Update Block Call, tá? Só isso, dá um OK. Vamos compilar aqui, ó, clica com o direito, compilar, Software Only Changes, para ele gerar as instâncias internas. E agora aqui ficou fácil, pessoal, ó, 0,3 dB temperatura, temperatura zona 1 e vamos linkar até a zona 6, tá? Zona 2. Lex, cadê o pino 7? O pino 7 não tem, o pino 7 está aqui dentro desse FB, ó. Se eu clicar ele vai estar aqui, tá? Dentro do meu bloco Calculate, mas eu não externei ele porque eu não preciso colocar ele aqui fora, tá? Se isso aqui fosse uma aplicação real, aqui ficariam os sinais dos nossos sensores de temperatura já convertidos, né? PT100, um termopar ou outro tipo de sensor de temperatura. Aqui vai ser o 0,3 dB, temperatura média, tá? Então tá pronto, nosso bloco média. Vamos para nosso IHM, tá? Vamos vir aqui embaixo, ó. E vamos criar aqui, ó, uma nova tabela chamada... pessoal, perdão. Só estou querendo criar a tabela. Um novo grupo, né, gente? Perdão. Aqui, ó, um novo grupo chamado 04 temperatura média. Tá bom, pessoal? E agora aqui, sim, dentro da temperatura média, criar uma nova tabela. Podemos colocar o mesmo nome, não tem problema nenhum, tá, gente? E agora aqui, da mesma forma, vou criar as 6 temperaturas, a temperatura das 6 zonas e a temperatura média, tá, pessoal? Vocês façam aí também, tá bom? E a vantagem da gente padronizar nosso bloco por pastas, por grupos, por número, é porque ó, fica bem organizado, a gente já vai lá, fica bem mais tranquilo a gente fazer os vínculos, né, pessoal? Então agora vamos até a zona 6.
Fechou, pessoal? Coloquei as 6 temperaturas, tá? E coloquei a temperatura média, tá bom? Agora vamos para a nossa telinha aqui e vamos só linkar aqui, ó. Esse aqui vai ser aqui em General, temperatura. Olha lá, zona 1, tá? Eita, Lex, que loucura foi essa? Vamos colocar aqui, ó. Aqui escolher as casas decimais. Vamos pôr até... Deixa eu ver aqui um que fica interessante para a gente colocar. Vamos colocar assim, pessoal, ó. Vamos pôr assim, tá? 99,99. E agora, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. São 6 zonas, né? Aqui eu vou selecionar... Opa! Desculpa, eu vou selecionar tudo aqui. Ah, tô querendo selecionar tudo aqui, tá, pessoal? Ó, selecionei tudo, ó, para deixar centralizado. Não selecionei, na verdade. Vou pegar só isso aqui, ó, segura Shift, arrasta para cá. E agora eu vou pegar a temperatura das zonas aqui e jogar para cá. Então depois a gente, com calma, vem aqui, dá uma ajustada, dá uma melhorada, tá? No layout. Se não gostou, se achou estranho. E aqui vamos colocar a temperatura das outras zonas aqui, ó. General, aqui vai ser zona 2, zona 3, zona 4, 5 e 6, né? E aqui vai ser a temperatura média, tá? Fechou, pessoal? Agora é só simular, tá? Então eu vou primeiramente começar o simulador do meu CLP, tá bom? Depois vou simular a minha HM. Ou posso fazer o contrário, tá? Vou simular logo a minha HM aqui. Aqui, ó, iniciar a simulação da minha HM. Esperar ela concluir aqui. Já concluiu, é bem rápido o simulador da HM. E vou simular o nosso PLC, tá bom? Tá aqui, pessoal, ó, nossa temperatura média, logicamente, está em zero, né? Vamos começar a mover valores aqui. Vamos botar, por exemplo, 56. Olha lá, ó, já deu 9,33. Leite, esse cálculo tá certo? Vamos ver, né? Se eu dividir 56 por 6, eu tenho 9,33. Então tá correto. Então vamos botar 99, vamos botar 58. Aqui vamos atribuir qualquer valor que você quiser aqui, tá? Só para a gente testar se a nossa média funcionou. Então, ó, vamos ver se funcionou. É para funcionar, né? Logicamente, 56 mais 99 mais 58 mais 69 mais 98 mais 97. Isso aqui dividido por 6 vai dar 79,5. Exatamente o que a gente queria, tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, nós podemos ficar brincando aqui, tá? Colocando valores, por exemplo, com casas decimais, é só botar 95,3, por exemplo, 97,2, né? 96,9, tá? 95,3, 99,9, tá? Olha lá, ó, e a média ele vai ficar calculando de acordo com esses valores aqui. Leite, se eu precisasse que o valor passasse de 100, tá? A gente precisaria vir aqui, ó, em propriedades, tá? E aqui em decimal, em vez de a gente estar 99,99, a gente poderia colocar outros valores, tá? Mas aí a gente teria que perder a casa decimal, tá? É uma falhazinha que a Siemens tem. Existe outra maneira de fazer, só que não é o foco do exercício, tá?
a gente fazer esse recurso para a gente poder suprimir aqui e deixar, por exemplo, 120.14, 120.2, 140 ponto alguma coisa, tá? Então, o foco do exercício era esse, era a gente fazer uma média, criar nosso blocozinho padrão e fazer uma temperatura média, tá bom, pessoal? E com essa temperatura média aqui, lógico, né, como eu comentei, se fosse uma aplicação real, isso aqui seriam sensores de temperatura, mas vocês já aprenderam como é que se faz uma média de uma maneira bem simples e bem intuitiva, tá? E foi o nosso exercício número 3, tá bom, pessoal? Então, ó, quer ver como é que funciona, né? Dá 2 cliques aqui, ó. Se bem que não tem muito mistério nessa lógica aqui, né, pessoal? Dá 2 cliques aqui, ó, vem aqui, ó, monitora. E aqui, ó, você pode vir aqui na HM e movimentando os valores e vai vendo os valores sendo movimentados para lá, ó. E a matemática ela não tem muito mistério, né? Aqui ele está simplesmente somando os 6 elementos e dividindo pegando a soma e dividindo por 6, tá, pessoal? Então, forte abraço. Nosso próximo vídeo vai ser nosso último vídeo, nosso último exercício do nosso mini curso básico, tá? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus.